Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez para a gravação de mais um vídeo. E para você que gostar do vídeo, eu peço para você que dê um likezinho aqui embaixo. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, porque estaremos gravando uma série de vídeos falando sobre aquilo que tem acontecido na Igreja Universal do Reino de Deus, mais especificamente por trás das cortinas, se é que se pode se falar assim, tá bom? Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, eu estive na Igreja Universal por mais ou menos uns 20 anos e por 5 anos eu fui pastor da instituição. Eu estarei aqui contando algumas coisas que acontecem lá dentro, algumas barbaridades que acontecem dentro da instituição, tá bom? E você já viu, eu já falei sobre a Fogueira Santa. Ainda tem muita coisa para falar sobre a Fogueira Santa, só que se nós for parar para falar só da Fogueira Santa vai muito tempo. Mas para você ter uma ideia de como é feita a manipulação da Fogueira Santa de Israel, eu contei um pouquinho aí em 2 vídeos e também falei sobre os 10 mandamentos, falei sobre as malandragens que é feita para pedir oferta, sobre as metas que tem dentro da instituição. Então, hoje eu estarei falando, que eu também tinha prometido, estarei falando sobre como o pastor muitas das vezes é tratado, principalmente o solteiro, porque eu fui solteiro dentro da Igreja Universal. Então, eu me lembro que a gente ia para as igrejas, morava dentro da igreja, ficávamos lá dentro da igreja, e lá era o nosso convívio, era com o pastor que estava morando na igreja. Eu me lembro que tinha um pastor que esse pastor era muito cruel. Esse pastor, quando eu fui para Florianópolis, quando eu estive em Floripa, saí de Blumenau e fui para Florianópolis, eu me lembro que esse pastor, ele era o carrasco dos auxiliares. Era muito auxiliar que tinha lá, tinha mais ou menos uns 30, 40 auxiliares morando dentro da Mauro Ramos, dentro da igreja. E eu me lembro que só de começo, quando chegamos lá em Floripa, esse pastor, ele chegava, ele colocava os auxiliares na salinha do jornal, onde tinha um jornal que vinha de São Paulo, ali para a igreja. Quando o auxiliar fazia algo que eles não gostavam, ele levava para dentro daquela salinha, para dentro daquela sala e soqueava ele, batia nele. Ele tinha até preparado um taco de beisebol, Para muitos que me conhecem, que é daquela época, sabe que eu estou falando a verdade. Vocês sabem que é verdade que eu estou falando. Então, ele soqueava esses auxiliares, esses iburdes, que na época era iburde. Ele soqueava eles, batia neles, batia com aquele taco. A maioria dos auxiliares tinham medo desse pastor. A maioria deles tinha medo. Inclusive, o pastor ainda está na obra. Ele é irmão de bispo, desses grandões aí que estão lá em cima. Então, talvez seja por isso que ele ainda esteja lá, exercendo as funções de pastor. Então, eu me lembro que lá em Floripa, ele já fazia isso. Ele era tido como um carrasco, todo mundo tinha medo dele. Então, e eu estava em Florianópolis, fui cair na mão de quem? Na mão dele. Saí de Florianópolis, eu vim aqui para Araranguá. E aqui ele era o regional aqui. Ele era o regional aqui da igreja. Então, chegando ali, tudo bem, os primeiros dias, tudo certo, tudo certinho, vamos lá, vamos trabalhar, vamos evangelizar. Só que era aquela opressão, né? Aquela opressão. Tinha hora para acordar, não tinha hora para dormir, porque era preparando envelope, era fazendo propósito, era isso, era aquilo, era ele ligando, a gente vivia sempre naquela opressão. Sempre naquela opressão. Eu até estava conversando hoje pela manhã com um ex-pastor da época, da mesma época que foi pastor solteiro comigo, ele comentando comigo que
que ele nunca subiu no altar, nunca subiu para pregar a palavra sem estar preocupado com o dinheiro. Nunca. E eu falei para ele, não, isso é uma realidade. A gente subia no altar, a gente já subia com o coração na mão, porque sabia que se não arrebentasse, sabia que se a gente não pedisse, que se a gente não fizesse aquilo ali, não fizesse o povo dar a oferta, não fizesse o povo pegar os envelopes, que era envelope todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, era assim que era feito. Nós tínhamos que fazer. Então a gente já chegava no altar com o coração na mão. A gente já entrava para fazer a reunião com o coração na mão, porque sabia que a gente já imaginava lá quando estivesse terminando a reunião, porque a gente sabia que tinha que dar muito. Além de ter que vender o jornal, prestar conta no domingo, a gente tinha que arrebentar na oferta. Então a gente vivia oprimido. Essa que é a realidade, a gente vivia oprimido ali, porque a gente sabia que a gente tinha que crescer. Que as nossas reuniões, para crescer financeiramente, tinha que dar povo. Tinha que dar povo. Eles não querem saber se tem povo ou se não tem. Eles querem que a tua reunião arrebente. Tem que arrebentar a tua reunião. Até porque senão tu não cresce, não decola, tu não vai para lugar nenhum se você não arrebentar. Então, estive em Araranguá, naquela opressão toda, naquela coisa que a gente, quando eu queria deixar bem claro para as pessoas que elas falam assim, poxa, vocês sabiam que era errado, mas continuavam fazendo? Vocês sabiam que era errado? Não. A gente pensava, nós entramos pensando que era de Deus aquilo ali. A gente entra na igreja, a gente pensa que aquilo ali é santo. Que aquilo ali é uma coisa magnífica, uma coisa que vem de Deus realmente. Só que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Esse mesmo ex-pastor, eu estava conversando com ele falou assim, rapaz, eu era santo. Eu era santo. Um dia cheguei, entrei no escritório do bispo. Ele não me falou o nome do bispo, também não perguntei, até porque não há necessidade de eu perguntar, porque eu sei que é verdade que a gente viveu ali trabalhando junto. Então, eu entrei no escritório, ele falou, quando eu chego no escritório, eu vejo lá vodka e uísque. Ele disse, eu fiquei apavorado, fiquei assustado. Tanto que ele foi para fora do país, ele saiu fora do país e voltou de lá. Porque não aguentou tanta sujeira. Era tanto dinheiro, que ele, lá em outro país, ele passava fome, passava dificuldade. E não aguentava, porque aqui no Brasil, ele vivia bem. Foi para fora, não conseguia, a igreja não cumpria com as necessidades dele e da esposa. Então, ele falou, eu era santo e eu acabei me perdendo dentro da igreja. Dentro da igreja, eu acabei vendo aquela podridão, fora outras coisas que ele falou, e muitas coisas que ele não me falou também, que ele falou, cara, eu sei de tanta coisa que olha, dá para escrever um livro. E eu sei também que é verdade. Pois eu posso não ter visto muitas coisas erradas, assim como alguns ex-pastores, ex-bispos viram. Só que o que eu vi de errado, eu estou relatando aqui. Eu estou falando aqui. Então, voltando aqui para aquilo que eu estava falando, estava em Araranguá. Aí, depois de um certo dia, do nada, esse pastor espirocava, dava louca nele. Ele olhava para mim e falava assim, ó, tu vai ser faxineiro agora. Aí, tira a gravata. Ó, aí tava ali, limpando a igreja, aquela coisa e tal. Daqui a pouco, bota a gravata. No mesmo dia eu trabalho, ó, tu é obreiro a partir de hoje. Aí, totalmente desequilibrado.
E isso ele fazia não só comigo, fazia com outro. Aí tinha o segundo da igreja, daqui a pouquinho eu era o segundo, daqui a pouquinho o outro já era o segundo. Aí daqui a pouquinho o outro fazia uma coisa que ele não se agradava. Ó, tu não é mais segundo, o que vai ser o segundo vai ser o Marcelo. E assim ia. E assim o negócio. Assim nós vivemos nessa opressão. Assim nós vivemos nessa opressão até chegar um dia que nós vivemos o cúmulo. Nós vivemos o cúmulo. Eu me lembro que como nós dormíamos muito tarde, a gente dormia muito tarde, fazendo os propósitos, fazendo as coisas da igreja. Eu me lembro que deu 8 horas da manhã para abrir a igreja, estava eu e esse pastor, eu e ele, dormindo. Eu e ele dormindo. Quando a gente ouviu o barulho do carro, bateu o desespero. Olha, meu amigo, bateu o desespero. Eu me lembro que eu saí correndo, fui pro banheiro, vesti a roupa do jeito que eu vi, peguei e vesti a roupa. E quando eu vejo, eu abro a porta do banheiro, o pastor com um cabo de vassoura, mas bateu tanto nesse pastor, deu o cabo de vassoura dele. Eu não vi se quebrou o cabo, mas ele bateu tanto nesse pastor, que depois ele mostrou até as marcas que ficou nas pernas dele, nas costas, porque ele estava deitado e o pastor dando nesse pastor. Para você ver como é que é. Para você ver como é que é. Então, são esse tipo de pessoas que tem dentro da Igreja Universal. Esse tipo de pastor que está dentro da Igreja Universal. Aonde é que o Senhor Jesus, ele prega a raiva, o ódio? Só que esse pastor sabia. Ele sabia que a gente estava dormindo, porque a gente dormia 2, 3 horas da madrugada. Ele sabia disso. Só que ele sabia também que se não tivesse reunião de manhã cedo, não teria oferta, e ele seria cobrado também. Ele seria cobrado também. Então é por isso que ele pegou e agiu dessa forma. Nada justifica ele ter agido dessa forma. Nada justifica ele ter pegado, agido assim e tal, porque, na verdade, na Igreja Universal não tem esse negócio de amor. Na Igreja Universal não tem esse negócio de amor com o próximo e entendimento, não. O que é pregado é o seguinte: se você errou, se você não errou, o problema é teu, não se justifica. O justo não se justifica, é o que eles alegam. É só o que eles alegam. O justo não pode se justificar. Então, por várias e várias vezes a gente é injustiçado dentro desse sistema, que a gente tem que ficar quieto, apanha muitas das vezes. Como eu já falei, que até quando eu era obreiro, eu me lembro que o pastor batia na gente. O pastor pegava e batia na gente e pensava, não, ele é santo, ele é ungido, vamos respeitar. Então, eu cheguei a apanhar. Quando eu era obreiro, eu cheguei a apanhar. O pastor batia na gente, o pastor pegava, botava a mão no pescoço e dava com o joelho no estômago, e a gente pensava que aquilo ali era uma coisa santa, era uma coisa de Deus. E a gente estava tão iludido com as coisas, que a gente não olhava para nada. E eu pensei, não, pronto, é só aqui. E a gente foi indo, acabou que veio esse pastor e batia. Não era só ele que batia, porque a gente escutava muitos falar que apanhavam também. Então, como eu estava falando, não existe amor, não existe compreensão, não existe companheirismo, dentro da Igreja Universal. Os pastores não têm humanidade. Não tem humanidade. A única coisa que é pensada é em bater a meta. Só o que eles pensam é bater meta. É matar o leão. Se não matar o leão, o bicho pega. Então, e não é esse evangelho que foi pregado pelo Senhor Jesus. Ele mandou nós ser imitadores dele. Ou alguma vez você viu Jesus dando murro nos discípulos? Jesus chegando dando soco nos discípulos? A gente vê Jesus fazendo isso? Não. Jesus, pelo contrário,
Jesus era compreensivo, amoroso. Jesus, ele amava as pessoas, ele amava o próximo, ele cuidava, ele cuidou, ele cuida até hoje. Olha, gente, então, o que eu estou contando não é contra os obreiros, não tem nada a ver. Eu não estou aqui também para falar para você sair da Igreja Universal, não. Eu simplesmente estou aqui contando. Estou dando a minha cara a tapa, porque eu sei que muitos já estão falando. Estou dando a minha cara a tapa. Então, por que depois de tantos anos vem falar isso? Por quê? Porque a gente não pode ser tapado a vida inteira. A gente tem que abrir a visão, a gente tem que ler a palavra de Deus, a gente tem que ler a Bíblia e ver que aquilo que a gente estava fazendo, aquilo que a gente estava acreditando, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Um pastor bater em outro só porque ele é superior no seu cargo, isso não tem nada de Deus. Um pastor dar murro só porque ele é superior no seu cargo, não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. Então, fica aqui só essa história para você ver mais uma situação, ou várias situações que eu vivi dentro da Igreja Universal. Mas por que você saiu? Por isso. Porque eu tenho que ver se tudo que eles estão pregando está fundamentado na palavra de Deus. Eles enrolam daqui, enrolam dali, pegam a Bíblia, mentem daqui, mentem dali, só para arrecadar o seu dízimo, só para arrecadar, só para que eles venham ter. Eles prometem, mas as pessoas, na verdade, a maioria dentro da igreja, não tem nada. Não tem nada. São lobos travestidos. Olha, pessoal, é muito triste o que tem acontecido, o que está acontecendo. E esse sistema corrupto, o sistema religioso hoje, ele é mais corrupto do que a própria política. Olha que a política é podre, mas o sistema religioso é muito mais ainda. Muito mais. Porque envolve a fé, envolve a boa vontade das pessoas, envolve um monte de coisas, uma série de coisas. Enganam as pessoas, a enganação. E as pessoas pensam que estão fazendo aquilo para Deus. Levando milhões de pessoas para o inferno. Aí quando eu escuto o Bispo Macedo falar, eu não criei uma igreja, eu criei uma universidade. A universidade da fé. Olha, posso dizer uma coisa, de universidade não tem nada. O único ensinamento que é dado para as pessoas é fazer com que elas entendam que elas têm que ser ricas. E a Bíblia diz que nós não temos que se preocupar com aquilo que a traça corrói, mas sim se preocupar com aquilo que não se destrói, aquilo que não se acaba, aquilo que vem do alto. Então, hoje está aqui mais um relato, esse relato para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um likezinho aqui embaixo, se inscreva aí no meu canal, porque tem muitos vídeos, tem muitos assuntos ainda, muitos assuntos ainda que eu estarei tratando aqui, estarei colocando aqui para vocês. Isso aqui foi só uma que eu me lembrei e eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês uma das passagens que eu tive dentro da Igreja Universal. Tá bom, pessoal? Até a próxima. A maioria dos auxiliares tinham medo desse pastor. A maioria deles tinha medo. Inclusive, o pastor ainda está na obra. Ele é irmão de bispo, desses grandões aí que estão lá em cima. Então, talvez seja por isso que ele ainda esteja lá, exercendo as funções de pastor. Então, eu me lembro que lá em Floripa, ele já fazia isso. Ele era tido como um carrasco, todo mundo tinha medo dele. Então, e eu estava em Florianópolis, fui cair na mão de quem? Na mão dele.
saí de Florianópolis, eu vim aqui para Araranguá. Vim para Araranguá e aqui ele era o regional aqui. Ele era o regional aqui da igreja. Então, chegando ali, tudo bem, os primeiros dias, tudo certo, tudo certinho, vamos lá, vamos trabalhar, vamos evangelizar. Só que era aquela opressão, né? Aquela opressão. Tinha hora para acordar, não tinha hora para dormir, porque era preparando envelope, era fazendo propósito, era isso, era aquilo, era ele ligando, e a gente vivia sempre naquela opressão. Sempre naquela opressão. Eu até estava conversando hoje pela manhã com um ex-pastor da época, da mesma época que foi pastor solteiro comigo, ele comentando comigo que ele nunca subiu no altar, nunca subiu para pregar a palavra sem estar preocupado com o dinheiro. Nunca. E eu falei para ele, não, isso é uma realidade. A gente subia no altar, a gente já subia com o coração na mão, porque sabia que se não arrebentasse, sabia que se a gente não pedisse, que se a gente não fizesse aquilo ali, não fizesse o povo dar a oferta, não fizesse o povo pegar os envelopes, que era envelope todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, era assim que era feito. Nós tínhamos que fazer. Então a gente já chegava no altar com o coração na mão. A gente já entrava para fazer a reunião com o coração na mão, porque sabia que a gente já imaginava lá quando estivesse terminando a reunião, porque a gente sabia que tinha que dar muito. Além de ter que vender o jornal, prestar conta no domingo, a gente tinha que arrebentar na oferta. Então a gente vivia oprimido. Essa que é a realidade, a gente vivia oprimido ali, porque a gente sabia que a gente tinha que crescer. Que as nossas reuniões, para crescer financeiramente, tinha que dar povo. Tinha que dar povo. Eles não querem saber se tem povo ou se não tem. Eles querem que a tua reunião arrebente. Tem que arrebentar a tua reunião. Até porque senão tu não cresce, não decola, tu não vai para lugar nenhum se você não arrebentar. Então, estive em Araranguá, naquela opressão toda, naquela coisa que a gente, só que a gente, quando eu queria deixar bem claro para as pessoas que elas falam assim, poxa, vocês sabiam que era errado, mas continuavam fazendo, vocês sabiam que era, não olhavam para nada. E eu pensei, não, pronto, é só aqui. E a gente foi indo, acabou que veio esse pastor e batia, não era só ele que batia, que a gente escutava muitos falar que apanhavam também. Então, como eu estava falando, não existe amor, não existe compreensão, não existe companheirismo, dentro da Igreja Universal. Os pastores não têm humanidade. Não tem humanidade. A única coisa que é pensada é em bater a meta. Só o que eles pensam é bater meta. É matar o leão. Se não matar o leão, o bicho pega. Então, e não é esse evangelho que foi pregado pelo Senhor Jesus. Ele mandou nós ser imitadores dele. Ou alguma vez você viu Jesus dando murro nos discípulos? Jesus chegando dando soco nos discípulos? A gente vê Jesus fazendo isso? Não. Jesus, pelo contrário. Jesus era compreensivo, amoroso. Jesus, ele amava as pessoas. Ele amava o próximo. Ele cuidava, ele cuidou, ele cuida até hoje. Olha, gente. Então, o que eu estou contando não é contra os obreiros, não tem nada a ver. Eu não estou aqui também para falar para você sair da Igreja Universal, não. Eu simplesmente estou aqui contando. Estou dando a minha cara a tapa, porque eu sei que muitos já estão falando. Estou dando a minha cara a tapa. Então, por que depois de tantos anos vem falar isso? Por quê? Porque a gente não pode ser tapado a vida inteira. A gente tem que abrir a visão, a gente tem que ler a palavra de Deus, a gente tem que ler a Bíblia e ver que aquilo que a gente estava fazendo, aquilo que a gente estava acreditando, não tem nada a ver com a palavra de Deus.
Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Um pastor bater em outro só porque ele é superior no seu cargo, isso não tem nada de Deus. Um pastor dar murro só porque ele é superior no seu cargo, não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. Então, fica aqui só essa história para você ver mais uma situação, ou várias situações que eu vivi dentro da Igreja Universal. Mas por que você saiu? Por isso. Porque eu tenho que ver se tudo que eles estão pregando está fundamentado na palavra de Deus. Eles enrolam daqui, enrolam dali, pegam a Bíblia, mentem daqui, mentem dali, só para arrecadar o seu dízimo, só para arrecadar, só para que eles venham ter. Eles prometem, mas as pessoas, na verdade, a maioria dentro da igreja, não tem nada. Não tem nada. São lobos. Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez para a gravação de mais um vídeo. E para você que gostar do vídeo, eu peço para você que dê um likezinho aqui embaixo. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, porque estaremos gravando uma série de vídeos falando sobre aquilo que tem acontecido na Igreja Universal do Reino de Deus, mais especificamente por trás das cortinas, se é que se pode se falar assim, tá bom? Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, eu estive na Igreja Universal por mais ou menos uns 20 anos e por 5 anos eu fui pastor da instituição. Eu estarei aqui contando algumas coisas que acontecem lá dentro, algumas barbaridades que acontecem dentro da instituição, tá bom? E você já viu, eu já falei sobre a Fogueira Santa, ainda tem muita coisa para falar sobre a Fogueira Santa, só que se nós for parar para falar só da Fogueira Santa vai muito tempo. Mas para você ter uma ideia de como é feita a manipulação da Fogueira Santa de Israel, eu contei um pouquinho aí em 2 vídeos e também falei sobre os 10 mandamentos, falei sobre as malandragens que é feita para pedir oferta, sobre as metas que tem dentro da instituição. Então, hoje estarei falando, que eu também tinha prometido, estarei falando sobre como o pastor muitas das vezes é tratado, principalmente o solteiro, porque eu fui solteiro dentro da Igreja Universal. Então, eu me lembro que a gente ia para as igrejas, morava dentro da igreja, ficávamos lá dentro da igreja, e lá era o nosso convívio, era com o pastor que estava morando na igreja. Eu me lembro que tinha um pastor que esse pastor era muito cruel. Esse pastor, quando eu fui para Florianópolis, quando eu estive em Floripa, saí de Blumenau e fui para Florianópolis, eu me lembro que esse pastor, ele era o carrasco dos auxiliares, era muito auxiliar que tinha lá, tinha mais ou menos uns 30, 40 auxiliares morando dentro da Mauro Ramos, dentro da igreja, e eu me lembro que só de começo, quando chegamos lá em Floripa, esse pastor, ele chegava, ele colocava os auxiliares na salinha do jornal, onde tinha um jornal que vinha de São Paulo, ali para a igreja. Quando o auxiliar fazia algo que eles não gostavam, ele levava para dentro daquela salinha, para dentro daquela sala e soqueava ele, batia nele. Ele tinha até preparado um taco de beisebol, Para muitos que me conhecem, que é daquela época, sabe que eu estou falando a verdade. Vocês sabem que é verdade que eu estou falando. Então, ele soqueava esses auxiliares, esses iburdes, que na época era iburde, ele soqueava eles, batia neles, batia com aquele taco. A maioria, nós vivemos o cúmulo. Eu me lembro que como nós dormíamos muito tarde, a gente dormia muito tarde, fazendo os propósitos, fazendo as coisas da igreja. Eu me lembro que deu 8 horas da manhã para abrir a igreja, estava eu e esse pastor, eu e ele, dormindo. Quando a gente ouviu o barulho do carro,
Bateu o desespero. Olha, meu amigo, bateu o desespero. Eu me lembro que eu saí correndo, fui pro banheiro, vesti a roupa do jeito que eu vi, eu peguei e vesti a roupa. E quando eu vejo, eu abro a porta do banheiro, o pastor com um cabo de vassoura, mas bateu tanto nesse pastor, deu o cabo de vassoura dele. Eu não vi se quebrou o cabo, mas ele bateu tanto, tanto nesse pastor, que depois ele mostrou até as marcas que ficou nas pernas dele, nas costas, porque ele estava deitado e o pastor dando nesse pastor. Para você ver como é que é. Para você ver como é que é. Então, são esse tipo de pessoas que tem dentro da Igreja Universal. Esse tipo de pastor que está dentro da Igreja Universal. Aonde é que o Senhor Jesus, ele prega a raiva, o ódio? Só que esse pastor sabia. Ele sabia que a gente estava dormindo porque a gente dormia 2, 3 horas da madrugada. Ele sabia disso. Só que ele sabia também que se não tivesse reunião de manhã cedo, não teria oferta e ele seria cobrado também. Ele seria cobrado também. Então é por isso que ele pegou e agiu dessa forma. Nada justifica ele ter agido dessa forma. Nada justifica ele ter pegado, agido assim e tal, porque na verdade na Igreja Universal não tem esse negócio de amor. Na Igreja Universal não tem esse negócio de amor com o próximo e entendimento, não. O que é pregado é o seguinte: se você errou, se você não errou, o problema é teu, não se justifica. O justo não se justifica, é o que eles alegam. É só o que eles alegam. O justo não pode se justificar. Então, por várias e várias vezes a gente é injustiçado dentro desse sistema, que a gente tem que ficar quieto, apanha muitas das vezes, como eu já falei, que até quando eu era obreiro, eu me lembro que o pastor batia na gente, o pastor pegava e batia na gente e pensava, não, ele é santo, ele é ungido, vamos respeitar. Então, eu cheguei a apanhar, quando eu era obreiro eu cheguei a apanhar. O pastor batia na gente, o pastor pegava, botava a mão no pescoço e dava com o joelho no estômago, e a gente pensava que aquilo ali era uma coisa santa, era uma coisa de Deus, e a gente estava tão iludido com as coisas, que a gente, não, a gente pensava, nós entramos pensando que era de Deus aquilo ali, a gente entra na igreja, a gente pensa que aquilo ali é santo, que aquilo ali é uma coisa magnífica, uma coisa que vem de Deus realmente, só que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Esse mesmo ex-pastor, eu estava conversando com ele falou assim, rapaz, eu era santo. Eu era santo. Um dia cheguei, entrei no escritório do bispo. Ele não me falou o nome do bispo, também não perguntei, até porque não há necessidade de eu perguntar, porque eu sei que é verdade, que a gente viveu ali trabalhando junto. Então, eu entrei no escritório, ele falou, quando eu chego no escritório, eu vejo lá vodka e uísque. Ele disse, eu fiquei apavorado, fiquei assustado. Tanto que ele foi para fora do país, ele saiu fora do país e voltou de lá. Porque não aguentou tanta sujeira. Era tanto dinheiro, que ele, lá em outro país, ele passava fome, passava dificuldade. E não aguentava, porque aqui no Brasil, ele vivia bem. Foi para fora, não conseguia, a igreja não cumpria com as necessidades dele e da esposa. Então, ele falou, eu era santo, e eu acabei me perdendo dentro da igreja. Dentro da igreja, eu acabei vendo aquela podridão. Fora outras coisas que ele falou, e muitas coisas que ele não me falou também. Que ele falou, cara, eu sei de tanta coisa que olha, dá para escrever um livro.
E eu sei também que é verdade. Pois eu posso não ter visto muitas coisas erradas, assim como alguns ex-pastores, ex-bispos viram. Só que o que eu vi de errado, eu estou relatando aqui, estou falando aqui. Então, voltando aqui para aquilo que eu estava falando, estava em Araranguá, aí depois de um certo dia, do nada esse pastor espirocava, dava louca nele, ele olhava para mim e falava assim, ó, tu vai ser faxineiro agora. Aí tira a gravata. Ó, aí tava ali limpando a igreja, aquela coisa tal, daqui a pouco, bota a gravata. No mesmo dia eu trabalho, ó, tu é obreiro a partir de hoje. Aí, totalmente desequilibrado. Totalmente desequilibrado. E isso ele fazia não só comigo, fazia com o outro. Aí tinha o segundo da igreja, daqui a pouquinho eu era o segundo, daqui a pouquinho o outro já era o segundo. Aí daqui a pouquinho o outro fazia uma coisa que ele não se agradava. Ó, tu não é mais segundo, o que vai ser o segundo vai ser o Marcelo. E assim ia. E assim o negócio. Assim nós vivemos nessa opressão. Assim nós vivemos nessa opressão até chegar um dia que